Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Holandês Voador. E hoje eu tô chegando devagarinho para indicar mais filmes para você degustar na Prime Video. Então já vai deixando aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal e vem comigo que hoje tem dicas quentes no Holandês Voador. O primeiro filme da lista de hoje é um filme meio louco chamado Distúrbio. Nele a gente acompanha Sawyer Valentine, uma mulher que busca ajuda psicológica por ter dificuldades de viver em paz depois de passar por uma situação bem traumática no passado. Só que a clínica acaba internando a Sawyer contra a vontade dela e um verdadeiro pesadelo começa. E agora ela tem que lidar com os próprios medos, só que existe uma dualidade muito forte quanto ao que é real e o que não é. E é um filme que se apoia muito bem no suspense dramático e principalmente psicológico para segurar a sua atenção do começo ao fim. Até porque o primeiro ato do filme é bem objetivo, já que não demora muito pro enredo ganhar vida. Já o segundo ato dá uma ralentada de leve, mas depois o filme ganha ritmo de novo. E o que é curioso sobre esse filme é que ele foi todo filmado com iPhone, que é uma opção mais intimista para contar uma história que acaba sendo bem intimista também. Dá pra notar pelos ângulos e enquadramentos fora do habitual que o diretor fez toda a questão de narrar a história pela ótica da personagem principal, que aliás é uma protagonista vivida muito bem pela Claire Foy, que é uma atriz que eu gosto muito, premiada, você deve conhecer ela de The Crown da Netflix. Distúrbio é um filme que te provoca a cada avanço do enredo, e não só propõe um debate existencial sobre o que é real ou fictício, mas também aborda perfeitamente questões éticas e morais, como relacionamentos abusivos e a subutilização da saúde como um meio de fazer dinheiro, muitas vezes de forma antiética. E por mais que a trama central faça parecer que é um filme de múltiplas interpretações, ou então aquele tipo de filme que você tem que bater a parede na cabeça, ou então aquele tipo de filme que você tem que bater a cabeça na parede para entender, ele é um filme até bem pé no chão se você comparar com obras psicológicas, como Ilha do Medo, por exemplo. E sim, eu só citei Ilha do Medo porque eu queria fazer propaganda do meu vídeo aqui exclusivo sobre Ilha do Medo, que você pode clicar nesse card aqui em cima. Claro, se eu lembrar de botar o card. Pelo visto eu lembrei, porque tá aqui. Mas a comparação ainda é válida, pelo menos de um ponto de vista atmosférico. Confere lá, nem que seja pela curiosidade de ver um filme todo filmado por iPhone, filme barato inclusive. Agora, o que é lista do holandês se não tiver o Denzel? Porque como a gente sempre fala desde o primeiro dia de canal, se tem Denzel no filme, você tem que assistir. E o filmaço da vez é ele, Chamas da Vingança. No filme nós temos o John, vivido pelo nosso querido Denzel Washington, que é um ex-agente da CIA mal-humorado, boladão e tá desempregado. E por isso ele acaba aceitando trabalhar como guarda-costas da Pita, que foi vivida na época por uma Dakotazinha fenizinha. Até mais ou menos o início do segundo ato, a gente vai acompanhando a interação entre esses dois personagens. O Denzel sendo um cara que tá sempre puto da vida, e a Dakota Fanning enchendo ele de perguntas, o que deixa ele com mais raiva ainda. E até esse ponto é um enredo bem comum, onde os dois acabam desenvolvendo uma amizade, um apego, e o Denzel passa a se importar com ela, não só pela função de guarda-costas, mas também de uma forma mais pessoal. Mas o filme se passa numa época em que muitas crianças estavam sendo raptadas no Novo México. E por uma bobeira do Denzel, a Pita acaba sendo levada por essa gangue chamada La Hermandad, que vai de marginais até policiais corruptos. E agora o Denzel, que se sente culpado, vai atrás de Deus e o mundo, fazendo o que for preciso, tirando qualquer pessoa do caminho para poder resgatar a pequena Pita. Ele vai atrás até do professor Afrânio da Malhação, para você ter uma noção da fúria do cara. Porque o Denzel tá uma máquina nesse filme, uma besta enjaulada, cheia de ódio. Esse filme é uma refilmagem de Um Homem em Chamas, de 1987, só que eu considero essa versão de 2004 melhor. E é um filme que já deixa claro, só pelo título dele, que o Denzel é capaz de qualquer coisa, eu digo qualquer coisa mesmo, para tirar respostas dos integrantes dessa organização criminosa. Qualquer coisa mesmo. E fica ainda mais interessante porque acaba sendo uma busca pessoal dele também. E é por isso que esses dois primeiros atos são fundamentais para desenvolver essa relação entre esses dois personagens centrais. Talvez seja ainda mais importante do que cenas de violência e tortura, que são sim muito bem conduzidas e até um pouco gráficas numa medida certa, justamente para usar essa amizade inusitada no impacto que o filme quer e consegue causar. Não deixa de conferir esse filmaço do Denzel, que você já deve ter assistido 500 vezes na Globo, mas que ele continua muito bom. E sim, lista do Holandês Voador, não pode faltar filme do Denzel, também não pode faltar o Bicho Vindo. Apesar de que em Chamas da Vingança o Denzel nada mais é do que o Bicho Vindo. Com ódio. Mas esse agora é um outro tipo de bicho. E o terrorzinho da vez é um filme chamado Hereditário. No último vídeo eu indiquei Midsommar, que eu mesmo falei que é um filme que eu não gosto tanto, e fiz a comparação com Hereditário, justamente por ser do mesmo diretor. Mas depois eu me perguntei por que eu não indiquei Hereditário então, já que eu gosto dele. O filme começa depois da morte da matriarca da família Graham, que mesmo depois de partir, continua tão presente quanto uma sombra dentro de casa. Principalmente com a influência da personagem na Charlie, que é a integrante mais nova da família. Aos poucos as coisas vão começando a ficar bem esquisitas
esquisitas e um tipo de terror vai tomando conta da casa. Essa trama parece soar propositalmente clichê, principalmente em filmes de terror que se passam numa casa grande, mas Hereditário é um dos filmes mais diferentes que você vai ver, principalmente do ponto de vista de horror. O Ari Aster preza muito pelo medo atmosférico, se apoiando nas nuances dramáticas dos personagens principais. O luto é muito importante para estabelecer toda a estranheza causada pelas cenas mais marcantes, até porque eu considero Hereditário muito mais um filme que perturba do que assusta, pelo menos no que se refere a sustos gratuitos, ou então aquele medo do escuro que você sente depois de assistir um filme muito assustador de terror. E eu sinto uma influência muito boa no que o M. Night Shyamalan faz melhor na carreira dele, que é sustentar o medo no desconhecido. E pra quem não é familiar, o Shyamalan fez filmes como Sexto Sentido, Fragmentado e A Visita. Mas se o Shia se aproveita do nosso desconhecimento para causar medo, o Ari Aster usa esse artifício para despertar uma estranheza cautelosa e incômoda, alcançando o medo de uma forma muito mais abstrata e inconveniente. É mais ou menos como se você sentisse medo sem saber porquê e sem saber por onde. Mas sim, é um tipo de horror mais característico, mais de personalidade. Então ele pode te assustar ou não, o que soa meio contraditório até, né? Porque o elemento mais básico que um filme de terror tem que ter é ser assustador, no mínimo. Mas Hereditário é ousado o suficiente para ir além disso e se estabelece de forma marcante como um filme excelente, acima da prioridade de ser uma obra assustadora. E eu ainda não entendi por que a Toni Collette não foi indicada ao Oscar por esse filme, que inclusive ela tinha que vencer o prêmio. É a melhor atuação da carreira dela e a melhor atuação feminina de 2018. De novo isso, né? Porque em O Sexto Sentido ela também não foi indicada ao Oscar e merecia. E você pode dizer que ela foi ignorada por ser um filme de terror, que não tem muito hábito de ser indicado a prêmios. Mas vale lembrar que o Daniel Kaluuya foi indicado ao Oscar pelo filme Corra. Claro, a indicação dele quebrou paradigmas, foi merecida a indicação, mas a Toni Collette poderia ter sido indicada também. Não que eles estivessem competindo, né? Até porque é um homem e uma mulher sendo indicada a prêmios, são duas categorias diferentes. Só que é um filme de terror. E agora vamos de história real com ele, Rush, No Limite da Emoção. Esse filme sempre chamou minha atenção, mas eu nunca parei pra assistir. E quando eu fui assistir, tive uma grata surpresa, porque o filme é muito bom. Pra começar, eu sempre tive muito interesse em histórias reais. Esse filme conta a história real da rivalidade entre os pilotos Niki Lauda e James Hunt, que foram campeões da Fórmula 1 lá na década de 70. Mas calma, esse é o tipo de filme que você não precisa gostar do esporte pra gostar do filme, porque ele vai além disso. Como eu falei, o filme acompanha os pilotos vividos por Daniel Bruhl e Chris Hemsworth, que travaram uma das maiores rivalidades do esporte mundial durante a década de 70, chegando ao auge em 1976, quando correram altos riscos de vida no cockpit em busca do título de campeão da Fórmula 1. Na minha opinião, essa foi a primeira grande atuação da carreira do Chris Hemsworth, que estava se descobrindo na época como ator ainda. E é um filmaço que ultrapassa as barreiras de filmes de esporte, assim como o Rock e Creed fazem com boxe. Mas diferente dos filmes do Stallone, Rush tem como protagonista a rivalidade entre os personagens, que mesmo sendo muito bem desenvolvidos individualmente em seus lados, o que brilha são os momentos intensos da superação que um busca pelo outro. Mas é muito interessante como Ron Howard, que é o diretor do filme, explora essa rivalidade destacando o respeito que eles têm em comum. É claro que esse respeito não é presente em todos os momentos, mas é emocionante como mesmo existindo essa obsessão por superar o oponente, eles ainda reconhecem uma admiração recíproca. E é um filme que faz questão de destacar a diferença entre os dois personagens pela personalidade distinta de cada um. Enquanto o personagem do Chris Hemsworth é um playboy que curte a fama e faz muito sucesso pela beleza e o carisma, assim como foi com o próprio James Hunt, o personagem do Daniel Bruhl é muito mais apegado ao trabalho de forma metódica e focada. Inclusive o Niki Lauda tinha essa reputação de ser um cara antipático, fechado, até hoje ele tem essa reputação. Não até hoje porque não dá, mas até hoje. Talvez pela comparação à personalidade mais despojada do James Hunt, que era até moderna pra época. Como eu sempre falo, é uma história real, mas é sempre melhor você assistir antes de pesquisar o que aconteceu, porque o filme vai te surpreender e emocionar com certeza. E agora chegou a hora do clássico do dia, que eu gosto de indicar pra dar aquela credibilidade ao vídeo, mas dessa vez um jovem clássico que é ele, o Lobo de Wall Street. No filme a gente acompanha o personagem Jordan Belfort, que passa alguns meses trabalhando honestamente em uma corretora de Wall Street, mas como já dizia o Batman, ninguém é incorruptível. Quando Jordan perde o emprego dele depois da crise nas bolsas de valores, ele decide montar uma empresa focada em vendas de baixo valor com retorno muito vantajoso para os corretores. O problema é que a ambição dele sempre fala mais alto e é por isso que ele se corrompe. Afinal, Jordan Belfort é conhecido tanto pela fortuna que ele conseguiu fazer, quanto pelos golpes que ele confirma abertamente até hoje. E se eu contestei a Toni Collette não ter sido indicada ao Oscar em 2 ocasiões, pra mim o Leonardo DiCaprio não ter levado esse Oscar em 2014 por esse filme só não é mais revoltante, porque pelo menos ele perdeu pro Matthew McConaughey pelo Clube de Compras Dallas. Mas não deixa de ser absurdo, porque o DiCaprio tá assombroso nesse filme. E hoje o impacto cultural dessa atuação é muito maior que a do Matthew McConaughey, né? É só pensar em quem deixou a marca por mais tempo. Até hoje o Leonardo DiCaprio é lembrado como uma das maiores atuações da década passada. Mas enfim, Lobo de Wall Street é um filmaço, não só pela monstruosidade do Leonardo DiCaprio em cena, mas principalmente por estar nas mãos do Scorsese,
Scorsese, que é um dos maiores cineastas da história. É um filme baseado em fatos e que mistura elementos de ficção, como a personagem da Naomi, que não existiu na vida real, por exemplo. Que, aliás, foi o papel que revelou de vez a Margot Robbie, que tem sim uma atuação incrível também. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado das dicas de hoje. Tá aí na tela a lista pra vocês. Não esqueçam de buscar os filmes pelo título em inglês também, se não encontrarem, porque a Prime Video é bipolar às vezes, né? Não esquece também de deixar um like aqui embaixo, se inscrever no Holandês Voador e até a próxima. Valeu!